Talvez uma decisão que você esteja adiando seja exatamente o que vai mudar completamente a sua vida. E esse vídeo é um vídeo assim, sem roteiro, realmente pra gente conversar, porque eu quero contar pra você a decisão que mudou a minha vida e eu sei que isso pode ajudar muitas outras pessoas que estejam passando pelo mesmo. Antes de qualquer coisa, eu passei por um momento em que os meus dias eram cheios de ansiedade, de angústia, mas tudo porque eu estava adiando a tomada de uma decisão extremamente importante na minha vida. Talvez por medo, por ego, por insegurança, porque tudo que é novo deixa a gente muito tenso, é você realmente sair da sua zona de conforto, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu te situar para você entender um pouquinho mais da situação. Muitos aqui até me conhecem por isso, eu tinha loja de roupas e essa loja eu tive por exatamente 3 anos e pouquinho. E assim, inicialmente, esse era um sonho da minha vida. Eu sempre gostei muito de moda, então eu comecei nas redes sociais trazendo conteúdo de moda. E aí surgiu a oportunidade e eu abri uma loja de roupa feminina. E no começo isso fazia o meu coração assim vibrar, sabe? Eu só pensava na loja, a loja era tudo pra mim, era o meu maior motivo de orgulho e tá ali na loja me fazia feliz. Escolher as peças que eu ia trazer para as clientes, esse contato com elas, eu ficava muito feliz, muito animada em fazer evento para reunir todas as clientes e, enfim, falar da loja para outras pessoas era algo que brilhava os meus olhos, sabe? Preenchia o meu coração. E assim foi por um longo período, até que as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber que eu já não me sentia mais dessa forma. E a loja começou a me causar muita ansiedade. Olha só o que acontecia. Muitas vezes eu acordava bem, né? Eu ia pra academia, eu saía de lá super bem e no fim do dia era como se eu fosse sugando, sabe? Tudo de ruim, ansiedade e que era tudo da minha cabeça, né? Eu chegava no fim do dia, eu tava exausta, eu tava extremamente cansada. Muitas vezes aconteciam pequenas coisas que eu ficava muito frustrada. Coisa assim, boba, sabe? Que não faria sentido, mas que eram coisas que eu já tava tão esgotada que coisas tão pequenas me causavam ansiedade, muitas vezes me deixavam chateada. E eu não conseguia entender o que mudou, porque aquilo era a minha paixão, aquilo me deixava feliz demais e de repente aquilo estava me fazendo mal. Até que no ano retrasado, gente, foi assim, o pior ano da minha vida, mas eu vejo que Deus cuidou de cada detalhe e foi um ano que Ele realmente esteve lá para me mostrar o quanto eu sou forte, o quanto a vida precisa ser vivida de uma forma plena, feliz, sabe? Foi um ano em que eu cheguei no meu auge da ansiedade. Nossa, eu chorava todos os dias e eu tinha picos assim. Então, uma semana eu tava ok, na semana seguinte eu tava derrotada, eu tava muito mal, muito chateada, muito triste. E eu chegava na loja, eu não conseguia fazer as coisas bem feitas. E aí esse ano eu cheguei a passar com psicólogo, com psiquiatra, eu comecei a tomar medicamento para cuidar da ansiedade, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que precisava ser mudada. E aí no ano seguinte, né, eu fiz todo esse tratamento, no ano seguinte eu decidi fazer diferente ainda com a loja. Então foi um ano que o meu mental já estava forte, eu já estava muito bem, mas que ainda tinha alguma coisinha ali que eu sabia que precisava ser mudada. E eu levei um ano inteiro para realmente tomar a decisão, que foi a decisão de fechar minha loja, de encerrar esse ciclo. E eu tive muito medo. Foi um ano que por várias vezes eu tentei me reanimar. Então
eu fazia coisas, eu fazia um novo projeto para a loja, uma nova campanha, eu fechei a loja física para ficar só no online. Eu fui fazendo coisas para realmente ter certeza da minha decisão, para entender se eu só estava cansada, só estava desanimada ou se realmente já não fazia mais sentido para minha vida. Então, foi um ano que eu consegui, por estar bem emocionalmente, mentalmente, eu consegui colocar minha cabeça no lugar. E eu digo que a decisão da minha loja, de fechar minha loja, foi tomada antes de anunciar. Antes mesmo de falar, cara, eu vou fechar a loja, eu já tinha tomado a decisão e eu só não tinha percebido, porque eu já não conseguia ter aquela energia para fazer as coisas. Produção de conteúdo, assim, é a minha paixão. Eu amo demais. Mas eu já não conseguia produzir conteúdo com a mesma intensidade, com o mesmo amor para a loja. E é algo que, assim, eu sempre amei. E às vezes eu ia fazer outros trabalhos externos que não envolviam a loja e eu ficava super feliz, super animado. Na hora de criar conteúdo para a loja, eu ficava desgastada. Era algo pesado que me sugava, sabe? E aí começou uma luta de ego, poxa, eu tô há 3 anos com a loja, eu vou fechar, eu vou fazer outra coisa, sabe? Eu vou recomeçar, tô quase com 30 anos, eu vou recomeçar tudo do zero. E, cara, será que eu devo fazer isso? Será que eu vou me arrepender? Então eu fiquei por alguns meses nessa luta, nessa coisa do ego mesmo. E olha que engraçado que acontecia. Eu me sentia extremamente cansada, um cansaço mental e às vezes até físico mesmo. E aí, às vezes, eu me desligava. Então, às vezes, assim, na sexta-feira mesmo eu falava, não, eu preciso descansar, eu vou desligar completamente da loja. E aí eu passava o fim de semana bem, assim, descansada, curtia, vivia. Na hora que chegava segunda-feira, aquele cansaço voltava. Mas é porque eu tava tentando insistir em um ciclo, tentando insistir em algo que não fazia mais sentido pra mim. E no ano passado eu tive um aprendizado muito grande, que é o seguinte: a gente tá aqui na Terra, a gente vive pra ser feliz. E a vida não faz sentido se ela é pesada, se ela é ruim, se ela é, sabe, se você tá infeliz. Não faz sentido hoje, pra mim, pra Graziela que eu sou hoje, viver a minha vida triste, infeliz, cansada, de saco cheio de tudo, pra lá na frente eu conseguir conquistar algo, pra lá na frente eu falar, não, agora eu vou viver. E é engraçado que eu tenho um exemplo, né, na família, que me fez enxergar dessa forma. O meu pai hoje tem Alzheimer, eu não costumo falar muito sobre isso nas redes sociais, mas ele tem Alzheimer precoce, e o sonho da vida dele sempre foi se aposentar para poder viver, para poder viajar, para fazer as coisas. E olha só, na hora que estava perto de se aposentar, um problema desse veio à tona e ele não vai conseguir realizar nada disso. É algo que não foi esperado, não tinha ninguém na família com Alzheimer. Então, olha o exemplo aí de uma pessoa que a vida toda esperou esse momento de ser feliz, de aproveitar, de viver, e não vai conseguir viver isso. Então eu acho que a vida é muito curta, sabe? Pra gente viver ela de uma forma infeliz, de um jeito que não brilha os nossos olhos, que não traz alegria. Porque a gente não sabe se o amanhã vai chegar. E não é porque algo foi o seu sonho, algo foi muito bom para você, você quis muito, que precisa continuar sendo. A gente não precisa se limitar a algo, sabe? Principalmente a uma profissão. Às vezes aquilo foi o seu sonho em determinado momento, mas deixou de ser. E olha uma coisa que eu vejo hoje, né? Nesse meu caso com a loja, que a loja foi sim o meu sonho, mas a loja foi um caminho para chegar em outro lugar que hoje é um novo sonho que eu tenho, que eu construí. Então a loja, sem a Self Love, eu não seria quem eu sou hoje. Eu aprendi muito, eu cresci, eu entrei uma menina, eu saí uma mulher da loja, cara, assim, eu mudei. Eu não sou a mesma pessoa que começou a Self Love, eu mudei completamente. Mas eu não estaria dessa forma que eu tô hoje
se eu não tivesse passado por tudo que eu passei com a self-love. Então, assim, foi um ciclo lindo, foi um ciclo que valeu muito a pena, que eu fui muito abençoada, muito feliz, muito grata, mas que chegou ao fim. Simplesmente ele deixou de fazer sentido porque eu aprendi tudo que eu tinha que aprender com aquilo. E isso é para várias situações da nossa vida, né? Acho que a gente passa por situações, até pessoas que entram na nossa vida cumprem o seu papel, que talvez seja de nos ensinar, talvez seja de nos trazer algum momento bom, feliz, ou até um momento triste que vai gerar um aprendizado lá na frente, mas as pessoas, as situações, tudo tem um ciclo. Quando aquele ciclo se cumpre, dá espaço para um novo vir, novos sonhos, novas metas, novas pessoas, uma nova vida de fato. E vamos ser sinceros, quanto vale a pena você viver sem ser feliz? Quanto vale? Por que você tá aqui? Você vai viver anos e anos da sua vida se não for para viver bem, se não for para ser feliz. E com tudo isso, eu posso te falar uma coisa? Eu fechei a loja. Hoje mesmo eu tava indo levar meu namorado no trabalho e eu tava comentando isso com ele. Eu não me arrependi por um segundo. Assim, não teve um minuto que eu, desde do dia que eu anunciei o fechamento dessa loja, que eu falei, cara, o que eu fiz? Porque depois que eu fechei, eu vi que foi no momento certo, foi a melhor decisão. E quando eu encerrei esse ciclo, novas oportunidades surgiram assim de uma forma que eu falo, é Deus. É Deus que tá trazendo isso, que tá colocando isso na minha vida, porque não tem outra explicação. Mas eu precisei encerrar esse ciclo para que um novo começasse, um novo capítulo da minha vida, um novo capítulo da minha história. E talvez você esteja passando por uma situação assim, e esse ciclo só precisa ser fechado, você só precisa tomar uma decisão para que tudo na sua vida mude, para que as coisas se renovem. A gente fica muito presa no nosso presente, na nossa realidade. Você tem medo de sair da sua zona de conforto. Porque o novo dá medo. Vamos ser sinceras, dá medo, é assustador. Você não sabe como vai ser, você não sabe se você vai sair bem. É algo que te gera ansiedade, né? Mas o quanto vale a pena você ficar se segurando aí em uma situação ruim que você não aguenta mais, que você sabe que tá na hora de sair, tá na hora de deixar, sabe, de largar, mas você tá insistindo naquilo por medo, porque realmente é medo. O novo dá medo, o incerto dá medo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Pensa aonde você se vê daqui 10 anos da sua vida, é nessa situação, é isso que você quer para você, você precisa realmente tomar decisões. E eu não digo para você tomar uma decisão de não tô nem aí, tô cansada, vou para outro caminho sem ter certeza. Não, você vai sentar, você vai refletir, você vai olhar para dentro de você e muitas vezes quando a gente olha para dentro de nós mesmos, quando a gente tira aquele tempo, sabe, para se entender, para entender os seus sentimentos, os seus pensamentos, vem a resposta. No fundo, a gente sempre sabe a resposta, mas às vezes você só não quer enxergar, às vezes você vive negando ela, mas eu tenho certeza absoluta que você já sabe o que deve fazer. Você já sabe qual a melhor decisão a ser tomada. Você só precisa olhar para o seu interior, se entender e aceitar. E não tenha medo de viver um novo capítulo da sua vida, um novo capítulo da sua história, porque coisas boas vão vir e você merece viver algo bom, você merece ser feliz. Você não tá aqui na Terra, você não vive hoje para ter uma vida ruim, uma vida que não te alegra, para acordar todos os dias triste, desanimado, para ser refém do dinheiro, refém de ansiedade, refém
de coisas que não são boas para você, que não te dão prazer, que não te dão alegria. Você não nasceu para isso. Você merece coisas boas. Eu espero do fundo do meu coração que você tome a decisão que vai mudar a sua vida. E eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo: eu vou tomar a decisão. E daqui um mês volta e me conta. Tenho certeza que essa vai ser a melhor escolha da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, um beijo e até o próximo.